Olá, queridos, aqui é a professora Paulina Gonçalves, você está no meu canal e aí para mim é muito bom estar aqui compartilhando a palavra de Deus com você, levando ao seu coração palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, palavras que curam, que instruem, que direcionam, que nos dão vida. Pedro disse para Jesus, né? Só tu tens as palavras de vida eterna. E são essas palavras que me alimentam, que me alegram e que eu amo compartilhar. Falando em compartilhar, já vou pedir a você, tá bom? Compartilha esse vídeo, faz prosperar essa visão, envia para amigos, para conhecidos seus, né, irmãos na igreja, divulga, ajuda a gente nessa proposta e também ativa o sininho e deixa o seu like. Se quiser interagir, colocar algum comentário, sempre é bem-vindo, tá bom? Eu queria começar essa palavra com um pensamento que eu compus quando eu li esse texto que eu vou compartilhar com vocês. O pensamento diz assim: pequenos gestos de obediência podem abrir grandes portas. Vou explicar a vocês de onde eu tirei esse pensamento. A passagem está lá no capítulo 17 de primeiro livro de Samuel, quando o pai de Davi, Jessé, dá a Davi uma pequena ordem. Diz assim, olha, que os três filhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Samá, os três mais velhos, né, se apresentaram para o exército. E Davi era o mais moço. O pai dele tinha 8 filhos, Davi era o mais moço. 3 mais velhos foram para o exército. Davi, porém, ia e voltava para Saul para apacentar as ovelhas do seu pai. E chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Havia uma batalha sendo travada entre os filisteus e os judeus, e os 3 irmãos de Davi estavam no exército, na batalha. Então o pai de Davi, Jessé, disse para Davi assim: leva, peço-te para teus irmãos, uma efa desse trigo tostado, esses 10 pães, corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. E esses 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000. Visitarás os teus irmãos para ver se estão bem e trarás uma prova de como eles estão passando. Percebe que era uma ordem apenas para levar um lanche aonde estavam os irmãos, no território onde a guerra estava sendo travada. Essa era a ordem, era uma pequena ordem, levar um lanche para os irmãos. Era uma ordem insignificante até, correto? Ir e voltar com a notícia de como estavam os seus irmãos. Mas ele foi, e a Bíblia diz que ele deixou, olha só, deixando que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu a batalha. Chegando, perguntou se os seus irmãos estavam bem. Ele chegou ao guarda que ficava com as bagagens, deixou o que ele tinha trazido e foi ver se os seus irmãos estavam bem. Só que quando ele estava lá onde os irmãos estavam na guerra, vem Golias, com aquela afronta que vocês devem deve ter conhecimento, né? Não tem um homem que vem lutar contra mim, era esse o desafio. E é interessante que quando Davi ouve aquelas palavras, Davi se prontifica a entrar na batalha. E vocês devem saber o final da história. Ele vence Golias, é visto por Saul, é levado para o exército e anos depois venha a ser rei e o mais importante rei de Israel. Eu pergunto para vocês, Davi sabia que havia um Golias lá naquela batalha? Não. Davi sabia que lutaria naquele dia com aquele gigante e que venceria? Não. Davi sabia que seria visto pelo rei como um grande guerreiro, ia ser colocado no exército até precocemente, que aquilo abriria a porta para ele para o palácio? Não. Davi sabia que um dia Saul sairia do trono e ele pegaria aquele lugar. Sim, havia sobre ele uma promessa, uma unção, mas que aquele seria o processo, ele não sabia. Ele não sabia de que uma grande porta, a porta para o palácio, a porta para o governo, estava ali naquele campo de batalha. Mas ele foi para lá, obedecendo uma pequena ordem de seu pai. Um pequeno mandamento que seu pai deu.
vai levar esses pães para os seus irmãos. Ele entra naquela guerra sem saber. Então a gente nunca sabe aonde um pequeno ato de obediência vai nos levar. É tão pequeno, mas pode estar diante de você como chave para uma grande porta. Então, obedeça. Mesmo que as ordens sejam insignificantes, elas podem esconder grandes oportunidades. Então, obedeça. Amém? Pequenos atos de obediência podem abrir grandes portas para a nossa vida. Que Deus te abençoe, fique com essa chave e não se esquece, compartilha, tá bom? Grande beijo no seu coração.